Então, a gente começa essa pesquisa, a apresentação desse trabalho, dessa pesquisa que a gente vem desenvolvendo, alertando e dizendo que a gente vai seguir uma trajetória, um caminho muito pautado na conversa, que começou, que foi semeada a partir das conversações que tivemos no espaço do INES, no território do INES, que é um lugar que germina diversas pesquisas, diversos pensamentos, e a gente vai tentar trazer um pouquinho disso aqui hoje nesse vídeo que a gente vai construindo ao longo desse caminho. Como Sheila falou, nós vamos, então, compartilhar ressonâncias, sentidos, ideias que brotam, né, Sheila, e se enraizam e se aterram desde uma experiência do encontro no cotidiano de uma escola bilíngue de surdos, que é onde nós atuamos e estamos desenvolvendo um projeto. Mas gostaríamos de marcar que lugar é esse, né? A gente está falando do contexto do Instituto Nacional de Educação de Surdos, uma instituição que existe desde a década de 1850, que, portanto, é uma instituição moderna, criada com o desejo de civilizar, não é, o surdo. E o contexto político que sustenta a criação do Instituto é justamente esse contexto que não compreende as diferenças e que quer, então, uma escola que normalize. No entanto, a complexidade do mundo, da vida, né, da nossa existência, vai nos mostrando que é sempre isso, aquilo e o contrário de tudo. O INES, apesar desse contexto político, é criado por um professor surdo, fluente em língua de sinais, e que vai contribuir, então, para a criação, né, ou oficialização do idioma visual brasileiro, que é a língua brasileira de sinais das comunidades surdas sinalizantes do nosso país. Então, se a gente for pensar um pouquinho na existência do INES, mesmo ele sendo um instituto que é referência mundial, referência nacional na luta, é um marco para essa luta dos sujeitos surdos na sociedade, mas a gente também não pode deixar de fazer um recorte racial, de pensar esse território como um território que é imerso por questões raciais e por outras questões também que acabam se encruzilhando, né? Se a gente for pensar na construção histórica do INES, a história que é narrada oficialmente, né? A gente vai sentir falta de algumas presenças, vamos sentir algumas ausências, né? Se a gente for olhar a história oficial que é narrada pelo Instituto, pelos livros, pelos registros, a gente vai sentir falta, sim, das mulheres surdas negras, dos sujeitos surdos negros. E eu acredito que esse projeto, a gente tenta apostar em olhar, ouvir essas outras histórias, e entender esse território como um território que ecoa outras narrativas para além da oficial. Sim, e eu concordo com Sheila e gosto da provocação do uso da escuta, porque o cotidiano da escola bilíngue de surdos, né, Sheila, ecoa vozes visuais. E, portanto, a gente precisa assumir o compromisso ético e político com a escuta visual dessas vozes. E é também de um tempo histórico lá no Instituto que a gente está falando, que é o tempo histórico do reconhecimento da língua de sinais, como Sheila falou, um contexto em que não é admissível hoje, século XXI, nenhum a menos. Cadê essas histórias? E aí esse projeto nasce justamente disso que Sheila diz, dessas vozes múltiplas, dessas histórias singulares e coletivas que ressoam no cotidiano do INES. Esse projeto que a gente tem pensado, tem conversado sobre, aposta muito nessa questão de pensar a interseccionalidade entre raça, surdez e outras questões também a esse território do INES. Que pensar na potencialidade desse sujeito surdo, quanto ele tem de potência e de afirmação. E nisso muito partindo de uma conversa com as literaturas negras, especificamente de Conceição Evaristo com as suas escrevivências, né? Que eu acho que é o fio condutor, ou o início
dessa conversação que a gente tanto propõe, que a gente pensa enquanto metodologia, de, a partir da conversa, a partir da conversação, pensar o que esse surdo pode narrar de si, de se afirmar enquanto sujeito potente, com toda a sua beleza, a sua afirmação e existência nesse mundo. Acho que isso, Tiago. E que bonito, Sheila. E é isso, né? Um projeto que a gente vem tecendo junto com a professora Aline Gomes da Silva, cujo sinal é esse aqui, uma grande parceira nossa, e é um projeto que busca tecer um grande quilombo literário negro, a partir dessas literaturas negras, dessas histórias, dessas escrevivências, dos livros e das nossas vidas, das vidas dos estudantes. O que nos contam as narrativas surdas no encontro com as literaturas negras no cotidiano de uma escola bilíngue de surdos e com surdos. É isso que o projeto busca, e o que a gente pode compartilhar até aqui é que o cotidiano é um espaço, é um manancial de questões, de perguntas, de incômodos, né, Sheila? Quando tensionado com nossas vidas e nossas histórias, porque são nossas histórias, nossas vidas e experiências que polinizam o desejo de perguntar sobre isso. E aí eu narro uma história aqui, muito rapidamente, que é a história de um estudante surdo-negro que se espanta quando uma estagiária surda negra entra na escola para fazer estágio na sala de aula. E ele se espanta e pergunta, mas ela vai ser professora? Ela não pode ser professora. E por que não pode? Um colega retruca. E ele responde, porque ela é negra. Então, são essas questões que fomentam um projeto como esse, que a gente não tem certeza de para onde ele vai, não é, Sheila? Mas a gente está certo de que a gente não quer continuar imóvel, porque o cotidiano grita e o cotidiano nos chama.